Narrativas ocultas. Vera Krijanowskaia. Pelo espírito J. W. Rochester. Existe no mundo dois mundos, aquele que a gente vê e o invisível. Um é tão real quanto o outro, ainda que não tenha aceitação sob a faculdade de apreciação dos sentidos, a inteligência. Eu deploro, sem os condenar, aqueles que não creem no mundo invisível. Alphonse de Lamartine 1790-1869. A morte e a vida. Na praia, junto ao mar, se elevava uma elegante vivenda cercada de um grande jardim, as colunas brancas sustentavam os balcões e uma larga escada de mármore conduzia a um vasto terraço ornado de flores e de arbustos raros em vasos japoneses. A vista do alto do terraço era linda. De um lado, por uma larga clareira, via-se o mar, tão azul quanto calmo, tão cinza quanto ameaçador, eriçado de vagas espumosas. Do outro, o olhar se estendia sobre a espessa verdura do jardim, longas alas sombrias, enormes canteiros de flores multicoloridas e fontes que jorravam nas bacias de alabastro. Na hora em que o sol se deita, toda a natureza parece repousar e as flores exalam seus mais suaves perfumes. A essa hora, sobre o terraço estava sentada uma irmã de caridade, no severo costume da ordem, tricotando um longo xale de lã. Ao seu lado, numa poltrona com rodinhas, prostrada, descansava em almofadas bordadas uma menina de 12 anos presumíveis. O penhoar de cambraia guarnecido de rendas mal dissimulava sua magreza. As mãozinhas diáfanas repousavam sobre a coberta de seda azul que também cobria seus pés. Os longos cílios projetavam sombras sobre suas faces cavadas e pálidas. Ela parecia dormir e a irmã fixava às vezes com piedade e pesar o doce rosto da menina, cercado como uma auréola pelos cachos de seus espessos cabelos louros. Dali um pouco um passo leve se aproximou. Um homem vestido de preto apareceu no terraço. Era ainda jovem, se bem que seus cabelos e barba já se encaneciam, seus olhos refletiam grande bondade e profunda melancolia. Então, minha irmã, como vai nossa doentinha? Perguntou ele em voz baixa. Está dormindo, senhor doutor, não tenho constatado nenhuma melhora em seu estado, respondeu a irmã de caridade. O médico se inclinou, examinou a criança e se endireitou com um profundo suspiro. Será verdade que toda esperança está perdida? Que golpe terrível a seus pobres pais! Murmurou a religiosa. Aí, minha irmã, tudo está acabado. O mais triste em nossa ciência segue a ver o mal sem poder frequentemente lhe descobrir a causa. Veja esta criança. Está se consumindo em nossas mãos como uma cera ao sol. Por quê? Seus pulmões estão sádios, seu corpo bem constituído, e ainda assim a vida escapa por uma fissura invisível e nem sabemos por onde a vida se vai. Daria 1 ano de minha vida para salvar Violeta. Ela está cercada de luxo, de amor, o que torna mais dura sua perda. Como exprimir minha amargura e minha dor quando eu velo junto ao leito de agonia de um pai ou uma mãe que são arrimos de uma família? De sua existência dependem os filhos pequenos que, jogados no caminho da vida, sem pão nem teto, podem se tornar vagabundos ou criminosos. É verdade, doutor, Violeta será um anjo ou mais, mas quanto tempo crê ela viverá ainda? E seu fim, será doloroso? Acho que não. Ela se extingue como uma lâmpada que precisa de óleo. Provavelmente, em alguns dias, dormirá para não mais acordar. Voltarei esta noite ou amanhã cedo. Não posso me decidir a dizer a verdade à mãe, mas devo preveni-la e ao pai também do inevitável. Ainda uma questão, senhor doutor. Desde alguns dias já Violeta nos suplica deixá-la tarde no terraço, algumas horas ao menos, para ver a lua que ela tanto ama, e respirar o ar fresco. Ela acha que se sufoca em seu quarto, mas, receando que ela pegue frio, nós temos sempre recusado. Deixa o que, se ela assim o deseja, nada mais a pode prejudicar e por que privar de uma tão inocente alegria e do ar morno e embalsamado de uma soberba noite de julho? Ambos estavam separados, cada qual de um lado, mas à borda do terraço. Conversavam em voz baixa. Entretanto a doentinha havia acordado e, com seu fino ouvido, acompanhou cada palavra da conversação. Um sombrio pavor a tinha, por assim dizer, fechado imóvel em seus travesseiros. Quando o médico e a irmã que a acompanhava deixaram o terraço, ela se endireitou. Juntando as mãos,
com os lábios trêmulos, numa voz ansiosa: meu Deus! Eu devo morrer. O doutor disse. Então não é verdade que eu vou sarar, vou morrer, vou deixar meus queridos pais que tanto amo, todos nossos bons servidores, meus companheiros de jogo e este lindo jardim. Ah! Quanto é duro! É assustador. Fechou os olhos outra vez e, esgotada, encostou nos travesseiros. Quando veio a irmã de Caridade, Violeta se informou de onde estava sua mãe e, tendo sabido que se deitara por algumas horas, esgotada, a criança repetiu seu pedido de ficar no terraço. O doutor permitiu: meu bem, vou somente cobri-la com este lençol de seda e ficará tanto tempo quanto queira. Então me leva até a balaustrada, peço, para que eu veja bem o jardim, murmurou a doente. Algumas horas se escoaram. A noite veio calma, silenciosa, embalsamada. A lua subiu, inundou de luar doce argentino a sombria verdura das árvores, os feixes cintilantes dos esguichos de água e a face polida do mar. Um rouxinol cantou nos bosques e os perfumes embriagadores subiram dos canteiros em flor. A irmã de Caridade estava cochilando em sua poltrona, mas Violeta não dormia, seus olhos erravam cheios de lágrimas e medo sobre a radiosa paisagem que a rodeava. Oh! Como estou desgraçada! Murmurou ela. Os passarinhos, as flores, o mais humilde inseto, tudo vive, respira, goza o seu bonito ser a luz da lua, tão misteriosa e tão doce. A morte odiosa virá com seu crânio desnudo, seus olhos vazios e sua foice. Cortará o fio de minha vida. Então ficarei rígida e imóvel como vovô, e me porão em um caixão estreito, e me enterrarão num fosso escuro, sozinha, longe dos que eu amo, e uma pedra bem pesada ficará em cima de mim. Ela teve um calafrio e fechou ao derredor de seu amplo lençol de seda e baixou a cabeça acabrunhada. Como ela se sentia infeliz e acabrunhada. Mas a mamãe dormia e não se podia acordá-la, ela estava tão fatigada. E papai tinha partido para uma viagem indispensável e só voltaria no dia seguinte. Estragar o sono da irmã ela não queria de jeito nenhum. Violeta suspirou, mas nesse momento seu olhar caiu sobre o jardim e ali ficou cravado, fascinado por um maravilhoso espetáculo. Do cálice de cada flor se desprendia uma pequena sombra transparente, vestida com uma túnica muito leve, que parecia tecida de pétalas de rosas, de lírios, cravos ou miosotes, asas de libélulas ou de borboletas se erguiam de suas espáduas e, sobre a cabeça de cada uma, brilhava uma pequena chama azul em que se vislumbravam pequenos olhos acinzentados, de traços indistintos. Como arrastadas pelo vapor, as sombrinhas turbilhonaram em espirais fantásticas, fechando e abrindo seus círculos vaporosos, por baixo, na relva e nas alamedas de areia. De mãos dadas dançavam alegremente ao canto do rouxinol, depois, na água das bacias e na poeira diamantina dos esguichos de água, apareceram pequenas ondinas vestidas de túnica de nuvem e coroadas de plantas aquáticas. Elas também pareciam felizes e dançavam fazendo roda ao clarão da lua. Ah! Como elas são alegres! E que elas não devem morrer como eu. Oh! Como gostaria de viver! Queridas almas das flores que tanto amo, venham me salvar, me consolar. E ela estendeu as mãozinhas diáfanas em direção aos grupos de bailarinas etéreas. A dança parou instantaneamente, o apelo da criança tinha atingido o fino ouvido das almas das flores e, como uma nuvem de flocos multicoloridos, elas voaram até o terraço, cercaram Violeta, fixando-a com seus olhos brilhantes e alegres. Algumas formazinhas mais luminosas e maiores que as outras se destacaram da massa e, inclinando-se a Violeta, exclamaram com espanto: uma filha da terra, uma alma humana. E ela tem medo de morrer? Mas nós todas morremos, nossa vida é uma manhã de sol e uma noite de luar, depois vem a morte para nos levar no espaço como a poeira criativa das esferas, e nós não temos medo da morte, ela é tão bela, tão doce, ela nos transforma, de vida em vida, em espírito de luz que canta a glória e a bondade do Criador. Então você nunca viu a morte, alminha humana, e a teme? Eu a vi somente desenhada nos livros, ela é odiosa, um esqueleto descarnado armado de uma foice. E aqueles que ela foiça, descem para um buraco escuro, selado com uma pedra pesada de sepulcro, e depois se está só,
Quando sopra a tempestade e o vento de inverno sacode os braços desnudados das árvores. Violeta fechou os olhos sacudida de horror. As ondinas, as libélulas, as almas das flores pernoitaram olhares espantados. Nós nunca vimos a morte assim. Você pode se convencer até a aurora, você nos verá morrer, pois a vida de uma flor ou de uma borboleta é curta, mas nós não nos queixamos, gozamos as doçuras da luz, degustamos a poeira melosa dos cálices de flores, bebemos a água cristalina do orvalho. Alegramos o olhar dos que nos veem, ornamos as cabeças e os domicílios dos vivos assim como o túmulo dos mortos. Nosso aroma acaricia o odor dos homens. Concentramos em nós o mistério da criação e as possantes forças curativas. Os homens passam ao nosso lado, ignorantes e cegos, nos matam sem necessidade. Não importa. Nós cumprimos nossa parte na obra comum que Deus nos designou e partimos felizes para continuar a grande viagem. Um vultinho sorridente, com grandes asas de libélula se aproximou então e disse: A morte, tal como você acaba de descrever, só parece aos homens da matéria, que amam a escravatura do corpo mais que a liberdade do espírito e creem que depois da morte do corpo nada lhes resta. E por isso que ela desaparece na feiura da velhice ou da decrepitude, por arrastar o pecador ao julgamento e à expiação. O crânio vazio que eles veem lhes diz que o egoísmo ali reina e nos olhos cavos jamais habitou um espírito belo e amante do próximo. A verdadeira morte é tão bela que somente o homem do mau desejo materialista pode a temer criando uma morte em sua própria imagem. Violeta se sentiu tranquilizada, a calma e a esperança renasceram em seu espírito e ela contemplava com reconhecimento seus amigos aéreos que não a deixavam. Eles se apertavam ao derredor dela, agrupando-se sobre seus joelhos, sobre o espaldar e sobre o braço da poltrona, e, como desafio, eles lhe contavam sobre as maravilhas das esferas, onde, mudados em átomos luminosos, eles turbilhonavam, cooperando na grande obra da criação. E eu não poderia ali trabalhar também? Perguntou Violeta com animação. Oh! Certamente. E muito mais que nós, pois você é uma alma humana. Olhem minhas irmãs, disse subitamente uma libélula, lá no horizonte. Uma linha clara anuncia a aurora, e vejam esta grande sombra, é a morte que avança para nos levar a outras esferas. Fremindo de emoção, Violeta fixou essa morte que lhe inspirava tanto horror e que talvez viesse à procura dela mesma. Das profundezas do horizonte emergia uma gigantesca figura humana, vestida num vasto manto tecido de sombra e de luz. Seu rosto pálido era grave e doce, seus olhos irradiavam quietude e repouso. Sobre sua testa, sóis formavam um diadema, dispersados entre seus longos cabelos soltos, cintilavam estrelas infinitas, parecendo cascatas luminosas. Os mundos não dependem dessa possante soberana que atravessa as 7 esferas, tocando com seu sopro poderoso os homens e as coisas, percorrendo infatigavelmente o universo infinito para o transformar. Nada lhe resiste. Ela entra em tudo, ela atinge a tudo que respira. Calma e grave em sua força e majestade, a morte estacou diante das almas que pululavam ao derredor de Violeta e estas contemplavam a soberana com admiração e respeito. A soberana morte se inclinou a elas, entreabrindo as vastas dobras de seu manto, e, como flocos de nuvens, todas ali foram tragadas, enquanto que seus corpos diáfanos se apagavam, e não restou deles mais que pequena flama que havia brilhado sobre suas frontes, essência divina e imortal, destinada a progredir e atingir os cumes da perfeição. Agora o olhar profundo da Rainha das Sombras se fixou em Violeta, pálida e trêmula. Você tem medo de mim, pequena alma humana, disse ela numa voz suave e harmoniosa. Por quê? Não sou eu o repouso e a libertação? Veja como você sofre, privada pela doença de todas as alegrias próprias à sua idade. Você não quer vir aos meus braços e ali dormir um sono reconfortante e profundo. A menina olhou, dividida entre a admiração e o pavor. Seus olhos erraram um momento sobre os objetos conhecidos e amados que a cercavam. Depois, subitamente, ela estendeu as mãos juntas à aparição, dizendo num tom suplicante: a senhora é bonita, mas afinal a vida ainda é mais bonita, ó morte. Seja misericordiosa e clemente. Deixe-me viver. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios da morte. Ao fim de um instante, ela respondeu: seu corpo usado não tem mais seiva vital,
Não mais pode servir, mas posso conceder que vive em outro corpo. Vê lá, na borda do repuxo, aquela bela ondina que respira tão penosamente. Está esperando um raio de sol para expirar. Quer entrar em seu corpo e viver longo tempo nas profundezas do lago, ou no mar, ou no fundo da fonte, aquela que, como avalanche, desce a montanha. Você vai viver e sentir com sua alma humana as alegrias e as misérias da terra. Vai ver seus pais, mas será privada do amor, porque será uma ondina e não passará sobre a terra senão as horas do dia. Quando o sol se deita, você retorna ao fundo das ondas, até que o primeiro raio do astro do dia volte. Mas devo ainda preveni-la de uma coisa: se agora você escolhe a vida, eu não a virei procurar senão como uma libertadora, pois não gosto dos que não reconhecem o grande benefício que lhes concedo, dos que lutam contra mim obstinadamente, que preferem sofrer, ficar estropiados, agonizar lentamente, decrépitos e horrorosos, aconchando-se à vida, esta inimiga tenaz do homem, pedindo-lhe uma trégua, e me fugindo eu que lhe dou a independência, a vitória sobre a matéria, eu que dou à alma prisioneira as asas possantes que a levantam até o infinito, que de escravo faço um senhor de espaço sem limites. E agora escolha, a morte ou a vida? Escolho a vida, murmurou Violeta. Seja, vou então chamar meu competidor, que ele apresente a você o golpe envenenado que lhe parece tão doce e desejável. Nesse momento um raio purpurino jorrou da terra e se transformou em um adolescente de beleza viril. Membros robustos palpitavam, seus olhos lançavam chispas vigorosas, de suas narinas escapava um sopro pulsante que coloria de púrpura tudo que atingisse, seus músculos pareciam de ferro, o corpo flexível, mas como se fosse de aço, em seu peito a força exuberante fervia bramindo como lava na cratera do vulcão, exalando em todas as direções torrentes de luz e calor. Violeta sentiu uma onda de fogo percorrer seu corpo friorento e esgotado e se refez, aspirando a plenos pulmões o ar fresco e acre da manhã. Eis o dispensador da vida, que percorre as veias dos seres e ao qual todos se agarram em desespero, disse a morte, designando o adolescente que avançava entre ela e a menina. Soberano autocrata da terra, é acolhido com alegria onde quer que passe, semeia flores sob seus pés. E onde chega um ser vivo é aceito como dom precioso e se o agradece bem alto. Veja, em tudo que pisa surge luxuriante vegetação. Seu hálito anima a poeira, colore as flores, cria as humanidades que eu engulo, mas ele recua diante de mim e me odeia, pois, armados de um poder igual, lutamos, eu temida e não reconhecida, pois não posso agradar, e ele adorado, desde o primeiro dia da criação. E os cegos não veem o quanto ele trai. Sob seu manto furta a cor ele oculta os germes de todos os vícios, todos os desejos que dilaceram a alma humana. Onde ele passa, cria necessidades e lutas inevitáveis para satisfazer aos homens, e é para pôr fim ao exagero da avidez e do egoísmo que intervém. De resto, você vai experimentar, pois escolheu a vida. O adolescente se inclinou sobre Violeta, sorrindo e, com sua mão nervosa, lhe arrancou o coração. Este, entre seus dedos, se transformou em uma fumacinha que lhe lançou como uma flecha ao corpo da ondina, sobre o qual ele se debruçou, inundando-a de um eflúvio vivificante. As faces vividas da filha das águas se coloriram de um tom rosa, um suspiro elevou seu tórax e seus olhos esverdeados se abriram, animando-se de alegria e gratidão. Vive, então, criança cega, e adeus por longo tempo. Disse a morte, até que você me persiga, me barre o caminho, me suplique de a despir do dom funesto da existência. Para me apreciar como mereço pequena alma humana, vive. Até a saciedade. Ela se elevou lentamente nos ares e desapareceu, enquanto a vida reentrava na terra para reaparecer sob todas as formas da criação, desde a nascente cristalina que abre o caminho através da rocha, a folha verdejante, a flor odorante, a seiva que sobe na árvore, até o homem que acorda do sono da noite, armado de novas forças. Sob o sopro poderoso da vida, Violeta dormia o sono reparador. As vagas, seu novo berço, a tinha carregado docemente a uma gruta assombreada e lá, sobre um banco de musgo, ela repousou das fadigas e emoções sofridas. Quando acordou, sentiu uma brisa leve a balançar sobre as ondas. Claridade azulada baixou sobre ela e, com uma rapidez vertiginosa,
submergiu para o fundo do abismo que se fez transparente e iluminado de uma luz fosforescente. Enfim seus pés tocaram a terra e ela viu, com espanto, uma planície imensa coberta de areia tão fina e brilhante que parecia pó de ouro. Ao seu redor se estendia um jardim pontilhado de pequenos bosques de coral rosa, flores aquáticas gigantescas e estranhas substituíam ali as árvores, e nas alas desse jardim, nas grutas decoradas de pedrinhas e conchas, brincavam golfinhos, peixes de ouro passeavam com crustáceos, caranguejos enormes e outros habitantes do mar. Violeta andava e examinava tudo curiosamente, quando, na volta de uma ala, encontrou a entrada de um palácio de cristal de uma riqueza mágica. Suas colunas eram de âmbar, seus móveis de nácar. Por toda parte se viam suspensas guirlandas e lírios d'água com franjas de pérolas, em vasos maravilhosos desabrochavam buquês de flores azuis cujo cálice era uma chama. Uma multidão numerosa circulava no palácio, a maior parte se dirigia a uma sala imensa, no fundo da qual, sobre um trono de rubis, se assentava um velho majestoso, vestido com uma couraça de escamas de peixe e manto púrpura. Uma coroa dentada cingia sua cabeça, na mão, um cetro de 3 pontas. Ao seu lado estava sentada uma bela mulher com ar altaneiro. Sobre seu penteado, uma coroa terminava em ponta, a enfeitava uma guirlanda de flores. Na sala e ao redor de seu trono se agrupavam ondinas de todas as idades, vestiam túnicas transparentes e usavam coroas de nenúfar em seus cabelos soltos. Entre elas, se viam homens jovens de tez pálida e olhos tristes, eram marinheiros afogados no mar, capitães de navios, assim como príncipes e guerreiros que haviam perecido durante tempestades, ou simplesmente estavam encadeados por malefício ao fundo do mar. O rei e a rainha protegiam os seus heróis que deviam desposar as ondinas, eles os cercavam de um luxo real lhes dando por esposas as mais belas filhas das águas, mas os príncipes, heróis e mesmo os simples marinheiros tinham saudade da terra, aspiravam aos raios do sol, ao amor terrestre, a uma vida cheia de perigos e aventuras. Prefeririam uma existência movimentada à vida preguiçosa e eterna do fundo do mar, com seus banquetes intermináveis, suas iguarias requintadas, mas também a monotonia desesperante. Quando Violeta entrou, todos os olhares se fixaram nela com admiração e o rei exclamou: "Ah! Eis enfim a mais belas de nossas ondinas e a mais cara de nossas jovenzinhas." Violeta estava verdadeiramente maravilhosa, seus grandes olhos esverdeados pareciam refletir o mar em repouso, sua pele era branca e rosada, seus cabelos da cor do âmbar. Sua veste linda ressaltava a sua beleza. Um corpete feito de escamas de peixe, de ouro, desenhava seu talhe fino, a saia e as mangas eram de gaze prateada, as mais belas pérolas do reino subterrâneo enfeitavam seu pescoço, sobre a cabeça trazia uma guirlanda de lírios d'água, cujos cálices eram chamas que revestiam sua cabeça quando, à noite, as ondinas subiam à superfície do mar, o clarão fosforescente de suas guirlandas as iluminavam como uma auréola e se mesclava às ondas em reflexos fantásticos. Quando ela se aproximou do trono, o rei e a rainha lhe estenderam os braços, mas quase imediatamente lançaram um grito de espanto. "Esta não é Pérola, nossa filhinha!" exclamou a rainha. "Nesses olhos brilha uma alma humana. Quem é você, estrangeira, e como entrou no corpo de nossa filhinha?" ajuntou o rei. Antes que Pérola pudesse responder, a poeira de ouro que formava o chão da sala se agitou, inchando-se. Um vento muito quente atravessou todo o palácio, surgiu da terra o belo adolescente que ela já havia visto, a vida. "Rei e rainha do abismo", disse ele, "fui eu quem animou o corpo de sua filha. Ela amava um homem da terra, queria morrer para ter uma alma imortal e um corpo imortal, não queria ser condenada a uma vida interminável e vazia no fundo do oceano. Esta aqui, Violeta, filha do rico senhor que mora na Vila Branca, à borda do mar, não quis morrer e, para viver o mais longo tempo possível, renunciou à sua alma imortal. Recebam-na então como a um membro de sua grande família. De noite ela viverá aqui no fundo do mar, mas de dia subirá à terra para consolar seus pais." Mas Pérola era noiva do príncipe Boimonde, que está sempre triste. "Que faremos agora?" fez a rainha solícita. "Casaremos Violeta com o príncipe, eis tudo", respondeu a vida com um sorriso,
desaparecendo na poeira de ouro enquanto se extinguia o raio avermelhado que havia enchido de luz e calor o palácio subterrâneo. Um estranho e penoso sentimento se apoderou de Violeta, qualquer coisa como saudade por ter aceitado a troca, depois, que significava ter renunciado à sua alma imortal. Toda a alma, mesmo aquela de uma flor, não era eterna. Como se alguém houvesse escutado seu pensamento, uma velha ondina se inclinou para ela e murmurou: o progresso só se atinge pela alternativa da vida e da morte. É uma necessidade da existência da alma imortal. Aquele que voluntariamente se condena a ficar estacionário, renuncia ao mais belo atributo de sua essência divina. Violeta empalideceu, mas não teve tempo de pensar muito, pois o rei do mar acabava de chamar o príncipe Boimonde que sonhava em uma grande gruta. Ficaram solenemente noivos, passando um ao dedo do outro um maciço anel de ouro. O príncipe Boimonde era maravilhosamente bonito, cabelos negros como ébano, olhos azuis profundos, mas morna tristeza morava em seu ser, e o olhar que lançou sobre Violeta era frio e indiferente. O coração da Ondina se fechou, mas o príncipe se agradou dela. Ela começou a amá-lo. Apesar disso, rogou aos soberanos retardar um pouco os esponsais, a fim de que pudesse habituar-se à vida aquática, o que eles concordaram. Os pregoeiros anunciaram a todo o reino submarino o casamento do príncipe Boimonde e da princesa Pérola. Como na superfície das águas fazia um belo dia, Pérola quis retornar à terra para consolar seus pais, que certamente estavam muito tristes. Ela subiu rapidamente à praia, secou as gotinhas de água que perolavam suas vestes e foi para o jardim, atravessou correndo as alas onde, no dia anterior, havia admirado a luxuriante verdura dos bosques de rosas odorantes, e subiu ao terraço. Em toda parte reinava o silêncio da morte. Aproximando-se do grande salão, sentiu forte odor de incenso e ruído de soluços abafados chegaram a seus ouvidos. Calada, trêmula, ela parou à entrada e seu olhar chegou ao catafalco enfeitado no meio do salão, estendidas sobre as almofadas de cetim branco, repousava o corpo que, ainda na véspera, sua alma animava. Havia no vestido de branco e pousado entre suas pequenas mãos transparentes como ser uma cruz dourada. Sobre o corpo, como sobre o catafalco, um amontoado de flores, formando uma mortalha odorante. Nos degraus, vestida de luto, a cabeça comprimida contra as dobras da roupa da morta, estava ajoelhada sua mãe, que chorava amargamente, aniquilada pela perda de sua única filhinha. Ela queria ficar com sua querida até o fim, o enterro. Se as ondinas pudessem chorar, Pérola teria feito nesse momento, tanto ela se apiedou de sua mãe, mas quase no mesmo instante um eflúvio de alegria inundou seu coração, pois era possível secar as lágrimas de seus pais. Lançando-se a sua mãe, lhe enlaçou o pescoço e murmurou: mamãe querida, não chore mais, eu não morri. A senhora se aprumou e fixou com espanto a bela criança morta e a vida que não tinha os traços de Violeta, mas sim a voz da criança dourada. O olhar era o mesmo e, esquecendo as diferenças, se apertou Pérola contra seu peito. Seu rosto me é desconhecido, mas reconheço sua alma, filha adorada, e já que você me é devolvida, que me importa o resto? Explico tudo, mamãe querida, murmurou Pérola ajoelhando-se perto dela. Tive tanto medo de a perder, de morrer. Quando à noite vi a morte, supliquei a ela me poupar. Ela me reprovou de lhe fugir, mas acolheu favoravelmente meu pedido. Meu corpo exaurido pela doença não podia mais me servir, aí ela transportou meu espírito ao corpo de uma ondina. Já estive no fundo do mar e me fizeram noiva de um belo príncipe que se afogou no ano passado. À noite eu devo viver no fundo do mar, mas durante o dia posso ficar perto de você e de papai. Vocês se habituarão a mim, espero, e esquecerão este corpo morto que jaz aqui inerte. Sim, filhinha, me sinto consolada e feliz agora. Que importa a veste usada, se me devolveram você? Contentes, abraçadas uma contra a outra, conversaram, e quando se reuniram as pessoas do castelo para a missa de morte, viram com estupefação que as lágrimas de sua senhora estancaram, que indizível felicidade iluminava seus traços fatigados e, indiferente à morta, só tinha olhos para a estrangeira que ela enlaçava pela cintura. Mas quem poderia ser aquela bela mocinha de cabelos dourados, com tez transparente e olhos tão verdes como os de uma ondina? Perguntava-se toda a gente com curiosidade.
Quando a missa de defunto acabou, Pérola e sua mãe se retiraram ao antigo apartamento de Violeta e a Castellan lhe disse: "Você está de novo em casa e será nossa filha como sempre. Oh! Como seu pai ficará contente." Pérola beijou, mas vendo sua fadiga, lhe suplicou repousar até a chegada do velho conde, seu pai. Sozinha, Pérola se sentou no parapeito da janela e olhou o mar, que agora era seu lar. Então pegou a harpa que Violeta aprendia a tocar e deixou seus dedos correrem em suas cordas. Constatou, com surpresa, que possuía um saber insuspeitado. Pegou a harpa, desceu ao terraço, e se pôs a tocar. Sob seus dedos brotaram sons poderosos, formando melodias desconhecidas, mas de um encanto fascinante. Acreditar-se-ia ouvir doces murmúrios de uma fonte, o rugir de uma tempestade, o ruído de vagas que se quebravam nos recifes da costa, ou mesmo um canto suave, sutil e misterioso como a voz das sereias. À medida que tocava, todos os servidores do castelo, a irmã de caridade, o frade que deveria proceder à inumação, um velho parente doente, todos se reuniram no terraço para ouvir aquele tanger maravilhoso. Pérola compreendeu então que não mais pertencia à humanidade terrestre, que nela vibrava e palpitava um mundo novo e desconhecido. Absorvidos pelas cambiantes de seu tocar, pelo seu canto, ninguém notou que um navio trazendo velas negras tinha abordado e que o velho conde desceu vestido de luto, pois ainda não sabia das novas notícias sobre sua morta. Seu coração estava amargurado, a filha era toda a sua alegria deste mundo. Foi diretamente à sala grande, espantado que as dependências todas estivessem vazias e se perguntava quem ousava tocar e cantar em uma casa de luto. Mas, à vista do catafalco, esqueceu isso e, com os olhos inundados de lágrimas, se ajoelhou abraçando o corpo da filha. Subitamente sentiu que alguém o enlaçava aí, erguendo a cabeça, viu sua esposa que, radiante, o beijou, murmurando em seu ouvido: "Não chore mais, meu marido, nossa Violeta adorada não está morta, vou levá-lo até ela." O conde a escutava espantado, pensado que a dor havia perturbado, mas, não querendo contrariá-la, a seguiu até o apartamento de sua filha, onde Pérola acabava de voltar e retomava seu canto. O velho senhor queria orar e se recolher ao quarto da desfalecida, mas ouvindo o canto maravilhoso, se sentiu aliviado e sua dor amarga se acalmou. "Quem toca e canta assim?" perguntou. "É nossa filha querida", respondeu a condessa radiante. Quando eles entraram, Pérola jogou a harpa e se precipitou aos braços do pai. "Você não me reconheceria. Mas sou sua Violeta." O conde estremeceu, pois o timbre carinhoso era bem o de sua filha e aquele olhar era bem o dela. Embriagado de felicidade, esqueceu a morta deitada lá embaixo, sobre o catafalco. Aquilo era apenas um corpo morto destinado à destruição. A parte viva, o espírito adorado de sua filhinha lhe fora devolvido. Quando os transportes de alegria se acalmaram, o conde e a condessa decidiram se estabelecer no castelo por todo o resto de seus dias. Determinaram também apresentar imediatamente a Undina como sua filha adotiva e herdeira. Desceram ao salão e, quando o som do sino reuniu a todos, o conde disse solenemente: "Deus teve piedade de nós e nos enviou esta bela menina órfã de pai e mãe, e cujos olhos e voz nos lembram nossa filha morta. Nós a adotamos como filha e será herdeira de todos os nossos bens. Devem amá-la e a obedecer como a nossa querida Violeta, pois ela é boa e linda como nossa filha." Todos prometeram amar e honrar a nova filha do bom patrão, maravilhando-se que ela tivesse a voz e o olhar da patrozinha falecida e, como eram velhos e fiéis servidores, se alegraram que os pais tivessem encontrado consolo. Sepultaram com pompa o corpo de Violeta, à borda do mar, onde se construiu um belo monumento que se via à distância. Pérola vinha cada manhã, assim que o sol saía, passava o dia com eles. Cantava-lhes as mais belas melodias do abismo submarino, ensinadas pelas ondinas e sereias que, ao clarão da lua, as cantavam sobre as ondas, mas nada a podia reter quando, na abóbada do céu, apareciam as primeiras estrelas. Uma brisa estranha e poderosa parecia inchar suas finas túnicas, ela parecia fundir entre os braços de seus pais e, como um vapor muito leve, desaparecia nas vagas. Durante esse tempo, no reino submarino, se ocupavam ativamente seus habitantes em preparar o casamento de Pérola com Bohemond, mas a bela Undina estava triste, pois seu noivo,
que ela adorava, se quedava frio e indiferente. Um dia ele lhe disse: "Você é a mais linda moça deste oceano, Pérola, e certamente eu amaria de todo o meu coração se, sobre a terra não tivesse deixado uma noiva, a princesa Rosalinda, a quem jurei amor e fidelidade por toda a eternidade e não posso faltar à minha palavra. Sem dúvida devo obedecer ao rei que ordena nosso casamento, mas não posso amá-la, e o que mais me desespera é que minha pobre noiva ignora que eu me conservo fiel, e é a mais, soube por um de seus servidores, afogado recentemente, que seu pai a força a se casar com o cavaleiro Tancredo, príncipe estimável e digno de sua afeição, mas que ela não pode amar, pois seu coração ainda me pertence." A pobre Pérola sentiu dor amarga, mas sua bondade natural lhe inspirou compaixão por Bohemond e lhe respondeu: "Você não pode se mostrar sobre a terra, mas eu posso. Se me disser onde vive Rosalinda, irei encontrá-la e lhe contarei o quanto você ainda ama." "Oh! Quanto você é boa e quanto Rosalinda seria feliz!" exclamou o príncipe reconhecido. "Se você ainda quiser ser mais agradável, leve minha echarpe que ela mesma bordou, meu anel e este buquê de flores aquáticas, que lhe envio do fundo do mar. Amanhã, ao amanhecer, eu a conduzirei aonde vive a minha adorada noiva." No dia seguinte, quando os primeiros raios do sol douraram o horizonte, Pérola e o príncipe se puseram a caminho, pois o percurso era bastante longo. Era preciso atravessar toda a largura do oceano e o astro do dia havia passado do seu zênite quando Bohemond mostrou uma costa elevada e, sobre uma rocha que avançava para o mar, um soberbo castelo rodeado de altas torres e uma grande escada de mármore, cujos últimos degraus eram banhados pela água. Essa escada conduzia a uma galeria com colunas e por todos os lados se viam bandeirolas e guirlandas de flores. "E aqui o castelo. Estornado, porque hoje celebram os esponsais de minha pobre Rosalinda", disse tristemente o príncipe. "Oh! Se eu ao menos pudesse vê-la." Pérola não respondeu. Pegou o anel, a echarpe e o buquê e subiu os degraus. Na galeria, encontrou um pajem e lhe perguntou onde encontraria Rosalinda. "Sua Alteza ainda não deixou seus aposentos, mas vou conduzi-la até sua porta", respondeu o pajem. Na antecâmara de Rosalinda, uma dama de companhia apareceu, examinando Pérola com desconfiança. Disse que a princesa estava em seu oratório. Sem se perturbar, a Undina declarou que ela era uma amiga de Rosalinda e lhe trazia notícias importantes. Sem esperar resposta, se dirigiu ao oratório, onde entrou. A princesa estava ajoelhada no genuflexório e orava com fervor. Estava vestida com a roupa do casamento em tecido prateado e usava a coroa dos esponsais sobre seus cabelos pretos. Longo véu de gaze a envolvia como uma nuvem. O coração de Pérola se crispou dolorosamente à vista da bela rival, mas, como seu amor por Bohemond era puro e despido de egoísmo, ela pensou antes em lhes dar alegrias e, tocando sua espádua, disse: "Bela Rosalinda, console-se. Trago notícias de seu noivo." Rosalinda se endireitou bruscamente e fixou a graciosa Undina com surpresa e admiração. "Meu noivo está morto. O que você pode dizer dele, menina bonita?" "O príncipe Bohemond mora no fundo do oceano e, como prova de que sou sua mensageira, lhe trago o anel, a echarpe e esse buquê. Ele a ama e permanece fiel à palavra dada." "Como você me faz feliz e agradecida!" exclamou Rosalinda, beijando o anel e as flores. "Mas, me diga quem é você e por que não pode Bohemond vir me falar pessoalmente?" "Ele não pode se aproximar da terra, onde vivem os homens. Eu posso, sou uma Undina, venho do fundo do oceano, onde moro. Para lá tenho de voltar quando as primeiras estrelas surgirem no céu. Se você for ao terraço, verá ao longe Bohemond oscilando sobre as águas me esperando." "Certamente irei," disse a princesa contentíssima. Depois fez Pérola se sentar e conversaram. Rosalinda contou que era imensamente infeliz por ser obrigada a se casar com o príncipe Tancredo. Pensou até em ser freira para evitar esse casamento, mas seu pai não aceitou e as núpcias seriam celebradas assim que a noite caísse. Ficou pensativa por longos minutos e por fim exclamou: "Tenho uma ideia que poderá arranjar tudo. Antes de pô-la em execução, devo somente rezar a Deus." Ela se ajoelhou e rezou. Nesse momento Pérola, levantando inopinadamente os olhos, percebeu a alta figura da morte,
em pé em um nicho. Seus grandes olhos sombrios e serenos fixaram a jovenzinha com doçura, sua mão levantada parecia bem dizer. A Undina sentiu uma estranha angústia. Era possível que Rosalinda, tão jovem, tão cheia de vida, fosse condenada a morrer? Ela também pareceu ver a temível visitante, mas longe de odiar, lhe estendeu os braços, sorrindo. A noite veio. Lampiões e tochas se acenderam, desenhando em linhos de fogo, sob o céu sombrio, os contornos imponentes das torres e muralhas do castelo. Sob a galeria e sobre a balaustrada da escada se acendeu o alcatrão nos grandes vasos de bronze. A capela se clareou com 1000 velas e, perto do altar, chegou um padre venerável, juntamente com o noivo. Esperando os sinos soarem, Rosalinda se levantou eletrizada. Chegou a hora. Meu pai virá me buscar. Mas, enquanto isso, quero ver Boimonde. Ela atravessou correndo os cômodos, assim como as salas e galerias contíguas, e se lançou pela escadaria. Olha, lá está, disse Pérola, que havia seguido, e mostrava o príncipe que, a luz viva e argentina da lua se mostrava distintamente, balançando-se na crista de uma vaga. Adeus, Rosalinda! Gritou ele, saudando com a mão a sua bela noiva. Adeus! E viva feliz! Rosalinda estendeu os braços em sua direção e depois, de um pulo, se precipitou ao mar, tentando chegar ao príncipe. Pérola quis se lançar logo após para reter e trazê-la à terra, mas diante dela surgiu das vagas o torso da morte que, com um gesto ameaçador, a repeliu sobre os degraus, onde ficou caída. No mesmo instante se escutaram gritos na galeria. Pajens, escudeiros e cortesãos apareceram na escada e depois o próprio pai seguido do príncipe Tancredo. Porém a corrente já havia arrastado Rosalinda. Por um momento ainda se viu seu véu flutuar e sua larga saia de brocado se inchar, cintilando à luz da lua, como um gigantesco diamante. Depois, ela afundou bruscamente e desapareceu. Vendo isso o velho rei tombou desfalecido. Pérola, levantando-se bestificada e assombrada, viu que o levavam ao interior do castelo. O príncipe Tancredo, notando a bela Undina, se aproximou e agradeceu, pois lhe haviam dito que a jovem estrangeira tinha tentado salvar a princesa, mas o mar não o permitiu. Um pajem acorreu, anunciando que o rei acabava de reabrir os olhos, o que interrompeu a conversação. Tancredo voltou para perto do rei. Pérola sentiu remorsos por ter aceito o pedido de Boimonde. Reprovava-se por ter sido a causa da desgraça. Decidiu ver o rei. O velho havia pedido um padre para fazer suas devoções, como convém a um bom cristão, porque sentia que não sobreviveria àquele momento. Após haver confessado, fez seu testamento legando seu reino e todos os seus bens a Tancredo, que considerava como seu genro. Acabando de escrever e assinar o importante documento, Pérola, que se conservava silenciosa à cabeceira, perto do novo rei que chorava lágrimas amargas, viu entrar pela grande porta a morte, grave e silenciosa, parando ao pé do leito. Sem lançar um olhar sequer sobre a Undina, se inclinou para o moribundo e lhe sorriu. Com um grande suspiro, este lhe estendeu os braços. Os que a isso assistiam, pensaram que o rei via sua filha, mas Pérola viu a morte soprar sobre ele e, como arrancado e arrastado por seu hálito gelado, a alma imortal destacou do corpo e, sustentada pela sombria visitante, se elevou pelo espaço com ela. Apesar de sua tristeza, o rei Tancredo não se esqueceu de Pérola. Parecia-lhe nunca haver visto tão adorável jovenzinha, olhos tão verdes, cabelos tão dourados e, para ele, ela era 1000 vezes mais sedutora que a recém-morta Rosalinda. Ele a procurou com os olhos, assim que o velho respirou, mas ela havia desaparecido como bruma sutil, sumindo nas vagas. Ninguém soube lhe dizer o que tinha sido feito dela. Voltando ao fundo do oceano, Pérola encontrou Rosalinda e Boimonde. Eles não se cansavam de conversar e exprimir sua felicidade. Então, Pérola procurou o rei e lhe disse, depositando em sua mão o anel de casamento: Permita, ó rei, que o príncipe Boimonde espose sua verdadeira noiva, que ele reencontrou, e não a mim, que lhe sou indiferente. Rosalinda, para cumprir a palavra dada, renunciou a todas as alegrias da vida, ela merece sua graça. Tocado pela generosidade da Undina, o rei consentiu nas bodas de Boimonde e Rosalinda, que foram celebradas com grande pompa,
contando com a presença do rei e da rainha. Sozinha, Pérola não compareceu. Seu coração também estava pesado porque uma doença grave lhe inspirava os mais sérios temores. Sua mãe, a condessa, estava bem doente. Desde a aurora até a noite, o quanto pôde, ficou junto dela, velando, cuidando, orando ardentemente para que a vida não cedesse à morte e àquela existência que lhe era tão preciosa. Anotou muitas vindas da temível inimiga e sua angústia aumentava. Suas preces foram vãs. O adolescente transbordante de vida não se mostrou e, um dia, o mais poderoso dos soberanos deslizou traidoramente para a câmara da doente. Pérola viu, com espanto, como a morte abraçava sua mãe, erguendo-a e levando seu espírito. Foi um golpe terrível e ela sentiu, como nunca, quanto dolorosamente a faculdade de chorar lhe fazia falta. Seu velho pai também ficou desesperado pela perda da mulher. Tornou-se sombrio, fraco, enfermiço e começou a falar de seu fim próximo. Depois da desaparição de Pérola, uma grande tristeza se apoderou do jovem rei Tancredo. Ele a procurava por toda parte e finalmente se desesperou. Pensava somente nela. Passava noites e dias inteiros assentado nos degraus que conduziam ao mar, perdido em seus sonhos. Contemplava o vai-vem das ondas encapeladas, o voo das gaivotas e a brincadeira dos delfins, ou fixava o céu estrelado. Uma noite, estava assim sentado sobre os degraus como era agora de seu hábito, fixando a planura espumosa, clareada pela lua, quando percebeu uma grande mancha fosforescente sobre a crista de uma vaga. Essa aparição imprecisa, luzia e parecia aumentar, se dilatar, tomando a forma de uma mulher que, balançando-se graciosamente, se aproximou dos degraus. Então Tancredo reconheceu Rosalinda, vestida em uma túnica prateada, uma guirlanda de flores fosforescentes nos cabelos soltos, o rosto lindo, transparente e luminoso como um raio de lua. Ela o saudou com um aceno e, com um sorriso, exclamou em voz doce e velada: "Aquela que você ama é filha do conde Ricardo e da condessa Matilde, que habitam um imponente castelo no extremo oposto do oceano. Poderá os encontrar facilmente por serem muito conhecidos em razão de sua riqueza e caridade." Lançou-lhe um buquê de lírios d'água e de novo mergulhou ao mar. Uma nova vida animou Tancredo. Resolveu se pôr em marcha para pedir ao conde a mão de sua filha. Mas, para chegar à casa de seu futuro sogro com a pompa devida à sua realeza, fez preparar um soberbo navio, mastros de ouro, velas de seda vermelha e a proa ornada com uma ondina de prata. Seguido de toda uma flotilha que trazia sua corte de damas e senhores, o jovem rei se dirigiu ao castelo do conde Ricardo. O sol se levantava no horizonte quando seu navio, o Pérola, lançou âncoras em frente ao castelo. Apesar de fraco e doente, o velho conde veio receber seu ilustre visitante e, quando o jovem rei lhe pediu a mão de sua filha, experimentou grande alegria, pois sentia seu fim se aproximar e se atormentava com o pensamento de deixar sua filha só. Em seu grande afeto, esquecia que Violeta era agora uma ondina e, vendo-a triste, queria consolá-la com um novo amor e um novo dever. Pérola se perturbou ao receber o pedido do rei. Ele agradava, mas não poderia desposar um homem da terra. Quis então persuadir seu pai, mas este não a ouviu. Esperava, ao contrário, que o grande amor que sentia por Tancredo a arrancasse do abismo e a prendesse de novo à terra. Por fim seu pai suplicou para que lhe desse essa última alegria à vida. Pérola consentiu, mas com a condição de que, após a morte dele, o castelo seria transformado em hospital para aleijados, doentes e órfãos, sendo todos os seus bens distribuídos aos pobres. Tancredo consentiu alegremente e, sob o desejo do conde, que já se sentia muito mal, o casamento foi celebrado no dia seguinte, sem pompa, na capela do castelo. Mesmo o banquete projetado não pôde ter lugar, porque durante a noite a morte veio e, a despeito das lágrimas e súplicas de Pérola, levou o velho doente. Tendo confiado ao capelão o cuidado de organizar o hospital e de levar o corpo embalsamado do pai ao reino de Tancredo, os recém-casados subiram ao lindo navio e se dirigiram a toda a bela pátria de Tancredo, onde, depois, o conde foi inumado. Tancredo estava radiante. Só falava a Pérola de seu grande amor e da felicidade que os esperava, mas ela estava silenciosa e triste. Quando chegaram ao pé da escadaria,
Ele viu que todo o palácio estava magnificamente iluminado e que o banquete seria servido. Tendo subido alguns degraus, Pérola parou, as estrelas já brilhavam no céu, ela sentia a estranha brisa atrair ao oceano, agitando e levantando suas vestes de gás e sacudindo as mechas douradas de seus cabelos. Ela rogou ao rei despedir a todos, pois tinha de lhe contar algo muito grave. Achando-se a sós com ele, disse: Eu lhe havia pedido, caro esposo, para não perseverar em sua intenção de me esposar, e também pedi isso a meu pai. Nenhum dos dois quis me escutar. Faltou-me coragem, porque iria obscurecer os últimos dias de meu pai, e também supus a dor que causaria a você a minha recusa. Agora estamos sós, mas vem o momento em que eu devo desvendar o grande mistério de minha vida. Relatou tudo o que acontecera a ela e continuou: Meu espírito foi então transportado ao corpo de uma ondina e, graças à minha escolha, imprudente e fatal, não tenho pátria definitiva, nem na terra nem no mar. Não gozo as delícias da vida, nem o repouso da morte. Erro entre os dois elementos, lastimando amargamente ter amado em demasia a vida. Durante o dia posso ficar perto de você, mas desde que vem a noite, devo retornar ao meu lugar no oceano. Não posso ter amor humano, você me amará como ama as flores ou o sol. Não sou mulher como as outras, mas um espírito das águas. Ela enlaçou o pescoço do rei, o beijou e depois, ligeira como um sopro da noite, deslizou sobre as vagas, sacudiu seus longos cabelos e desapareceu. O rei ficou desesperado. A cada manhã Pérola reaparecia, mas isso não o consolava. O pensamento de que aquela que ele adorava era uma ondina, sem alma, não uma piedosa virgem cristã, o minava. Tornou-se silencioso e misantropo, perdeu o sono e o apetite, uma doença langorosa o levou, ao fim de um ano. Pérola ficou só e um profundo desespero invadiu seu espírito. Durante a doença do rei, ela se sentia ligada a ele e a perda de tudo que lhe estava próximo a acabrunhava. No fundo do mar se sentia uma estranha e, sobre a terra, ninguém a amava. Estava só e não podia nem mesmo chorar. Começou a odiar a vida e, quando a cada manhã, acordava sobre seu banco de musgo, sentindo a corrente forte e vivificante que percorria suas veias, a cólera e o desespero se apoderavam dela. Foi quando se pôs a procurar a morte. Porém, quando a encontrava, o sopro quente e vivificante do qual a havia dotado a vida, fazia recuar e fugir à soberana das sombras. E assim passaram-se séculos. Junto dela tudo morria, os amigos que conseguia, os servidores e os pobres que aliviava, todos eram tragados no seio da morte. Só ela vivia e odiava a vida. Frequentava igrejas, dotava os monastérios, fazia votos e peregrinações, mas a morte continuava a lhe fugir teimosamente. Um dia, por acaso, ela entrou na cabana de um pobre ermitão centenário e, vendo a fé estática com a qual ele orava, Pérola caiu a seus pés e lhe confiou seu pesar e toda a tortura de sua solidão. O ermitão abençoou e disse: Procure sobre a terra uma vida útil, uma vida que encerre-se a felicidade de toda uma família e sacrifique a essa família sua vida, aceitando a morte em troca. Eis a faca consagrada, peguei a mergulho em seu coração quando você encontrar o ser digno e útil de que lhe falei, quando seu sangue quente fluir, irá encher de uma nova seiva vital esse outro ser. Então, você conseguirá morrer, livre dessa vida inútil que lhe pesa. Pérola se pôs à procura imediatamente. Faca junto ao peito, ia de casa em casa procurando uma vida, tal como havia prescrito o ermitão, mas diversas decepções a esperavam. Assim ela penetrou no palácio de um rei que agonizava e encontrou já seu herdeiro, que, cheio de inveja e avidez pelo poder, se impacientava com a lentidão daquela morte. A vida do moribundo se tecera de abusos e injustiças. Nem seu povo nem sua família haviam ganhado nada daquele que continuava a viver e ela saiu tristemente. Veio também a câmara mortuária de um avaro milionário que em toda a sua vida tinha estagnado sobre o ouro, sem jamais secar uma lágrima, aliviar uma miséria. Por enquanto, ele se humilhava, se torcia aos pés da morte, mendigando uma trégua. Pérola se afastou desgostosa, pois pela primeira vez viu a morte hedionda como era representada em sua infância. Desencorajada, subiu à casa de uma rica mulher que morria, e que durante a vida toda havia negligenciado seus filhos, não procurando senão prazeres e enfeites. Também ela mendigava, mas em vão, sua vida inútil.
Aproximando-se dos confins da cidade, Pérola viu na chaminé de um pobre casebre de operário, a sombra da morte pairando. A jovem entrou e viu perto do catre um homem ajoelhado, chorando, e 7 crianças que se apertavam contra uma mulher agonizante. Ela sustentava toda aquela família. Seu marido era cego e também dependia dela, era exatamente o de que Pérola precisava. Com um suspiro de alívio, ela parou enfim, havia encontrado o ser cuja vida era realmente útil. Tirou seu colar de coral, seu adorno de pérolas, seus maciços braceletes, e os colocou sobre o cobertor. Depois, levantando um olhar suplicante à morte, ela impulsionou a faca, mergulhando em seu peito. O sangue esguichou e inundou como torrente quente o corpo da pobre mulher, salpicando de rubi líquido a manta escura da morte, que recuou. Pérola sentia que a matéria de seu corpo se consumia como uma veste de gás ao contato de uma chama. Enfim livre, ela se ergueu junto à morte, que estampava uma beleza sobre-humana. Ela estendeu a mão com um doce sorriso e Pérola exclamou elevada: enfim sou digna da senhora. Veja, minha vida inútil circula nas veias desta infeliz. Ela viverá para educar os filhos e os fará úteis e bons e eu venci a invencível, a vida que todos mendigam. Você está enganada, disse perto dela uma voz profunda. E, com terror, Pérola percebeu a vida de pé perto dela, mas com aspecto mudado, mantendo os mesmos traços. Um manto de brancura nívea envolvia a luz que ela exalava, era doce e brilhante. Jamais tenha medo de mim. Sou a vida do espírito, não aquela do corpo que você venceu. Ela e eu, apontou a morte, não somos antagonistas, mas aliadas. Trabalhamos e glorificamos o Senhor com um mesmo fim. Vem conosco a outras esferas aprender os grandes mistérios. Calma e feliz, Pérola subiu entre a morte e a vida imortal que a levantaram, levando-a em direção ao sol que resplandecia. Vera Krijanowski, 16 de novembro de 1897. A noiva do Amenti. Era uma tarde bonita. O calor abafado dava lugar a um agradável frescor e os habitantes de Tebas, cuja posição privilegiada dispensava a necessidade de trabalhar, apesar da temperatura elevada, deixavam suas casas para passear, fazer visitas ou simplesmente andar com toda a comodidade. Num pequeno terraço da casa do ilustre Septab, portador do leque do farol Ramsés III, achavam-se 2 mulheres conversando com animação. O sombra de muitas palmeiras e arbustos raros estava posta uma mesa de cedro com os pés trabalhados e uma tapeçaria raiada sustentada por bastões dourados que garantiam a indiscrição dos raios de sol. Num leito de repouso, uma jovem mulher de rara beleza estava semi-estendida sobre almofadas de púrpura. Esbelta, morena, com grandes olhos de gazela, era bem o ideal do tipo egípcio. Somente a ruga altaneira e caprichosa de sua boca, suas narinas móveis e ligeiramente dilatadas, enfim, seu olhar coruscante que nada tinham da doçura da gazela, mostravam que uma alma voluntariosa, enérgica e consciente de suas vantagens animava esse exterior sedutor. Uma túnica branca bordada de fios multicores desenhava suas formas esbeltas, maciços braceletes ornavam seus braços e seus tornozelos. Uma estreita faixa de ouro ornava sua fronte com uma esmeralda retendo seus cabelos pretos encaracolados. Essa bela criatura era Nitetes, a filha única do portador do leque, menina mimada e única dona da casa desde a morte de sua mãe, que havia sido adorada pelo marido. A visitante assentada do outro lado da mesa, em uma cômoda poltrona, com os pés sobre um cossimo franjado, era uma mulher de certa idade, de olhos negros e traços acentuados. Um turbante raiado cobria sua cabeça e sua túnica branca era coberta de um manto azul, ricamente bordado. Gesticulava vivamente com as 2 mãos, fazendo soar os braceletes que pesavam em seus braços magros. Então, Nekebet, você não bebe nem come nada? Será que aprecia estes bolos de mel? Obrigada, já bebi e comi o suficiente e também contei o suficiente de novidades. Respondeu Nekebet, bebendo um último gole de leite e repondo sobre a mesa uma elegante taça esmaltada. Agora gostaria de falar com você seriamente e peço retirar os servos. A um sinal de Nitetes, 2 jovens escravas ocupadas em abanar cuidadosamente as senhoras, retiraram-se discretamente. Sou todo ouvidos. O que de tão grave tem você para contar?
Espero que não se trate de um novo pretendente, perguntou a mocinha com um sorriso malicioso. Não, desta vez é um antigo pretendente, Nebenhari. É amplamente sabido que ele quer desposá-la. Há mais de 3 anos que ele frequenta a casa de Septab com essa intenção. Sob o ponto de vista do mundo, nada a se dizer contra ele.